Olá, pessoal, iniciando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria. Esse projeto, esse programa que tem um apoio, o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje a gente vai falar de um segmento extremamente relevante da economia brasileira e da Bahia em particular, por conta até desse litoral imenso que a gente tem aqui na Bahia, da Baía de Todos os Santos, né? Um segmento aí que envolve estaleiros, marinas, lojas, grandes eventos, turismo. Eu estou falando aí do setor náutico, da indústria náutica brasileira. E para me ajudar a entender esse mercado, um convidado especial, o Felipe Antunes, diretor de atendimento ao cliente da Intermarine. Para vocês terem uma ideia, a Intermarine é o estaleiro líder no mercado de barcos de luxo do Brasil. Já produziu e comercializou aí dezenas, milhares de unidades, né, desde a sua fundação em 1973, ou seja, tem mais de 50 anos de atuação. O Felipe vai estar aqui na Bahia na semana que vem, quando ocorre a Salvador Boat Show, na Bahia Marina. Felipe, obrigado pela sua participação aqui. E eu queria que você me falasse um pouquinho, né, qual vai ser, de que forma vocês vão participar da Salvador Boat Show, o que é que vocês estão preparando de novidades aqui para os baianos. Legal, Geraldo, muito prazer falar contigo, falar para toda a tua audiência. Importante para a gente sempre compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, da nossa experiência, para fomentar um pouco, principalmente esse mercado náutico que tem um potencial gigantesco, né, aqui no Brasil, pelo tamanho do nosso litoral. E como você falou, na Bahia, então, nem se fala, né? Acho que um dos litorais mais bonitos que tem aqui no Brasil, mais extensos. Então, é um lugar que a gente tem que explorar bastante, um mercado que vem crescendo muito. Esse ano, a gente vai participar pela primeira vez do Salvador Boat Show, né, que vai acontecer na Bahia, na semana que vem, a partir de quinta-feira. E a gente vai estar levando muita novidade. Na verdade, Geraldo, a gente entregou aí, só nesse ano, entregamos 4 embarcações aí para a Bahia, para Salvador. Nos outros anos, entregamos mais algumas, né, ao longo desses últimos anos, teve mais barcos que também foram entregues aí para a Bahia, mas nesse ano de 2025, foi muito legal, porque a gente conseguiu emplacar 4 barcos aí, que a gente vai estar apresentando no Boat Show. Então, acho que a grande novidade para os baianos, vamos dizer assim, ou para quem quer visitar a gente nesse Boat Show em Salvador, é, de fato, conhecer as embarcações da linha nova da Intermarine. Muitas vezes, em feiras, né, quando é fora, principalmente do estado, aqui do nosso estaleiro, não só o nosso estaleiro, mas como praxe do mercado, os estaleiros acabam levando barcos seminovos, às vezes barcos mais antigos, para esse tipo de feira. E dessa vez não, como é uma feira oficial da náutica, né, do Boat Show, e a gente está indo agora com toda a nossa linha nova de barcos zeros. Então, todos os barcos que a gente apresentar aí são barcos que foram entregues esse ano. Então, barcos totalmente atualizados, né, barcos novos, com designs novos, com a linha nova, com a cara nova da Intermarine. E vai ser legal poder apresentar pela primeira vez na Bahia todos esses barcos juntos ali para mostrar o nosso potencial para esse mercado. Que bacana. Você já tem uma loja ali na Bahia Marina, né? Isso, a gente tem na verdade, uma das nossas revendedoras, né, junto da Intermarine, tem uma loja na Bahia Marina, já faz alguns anos que estamos aí, a gente já vende barco, a gente tem uma atuação aí na Bahia já tem algum tempo, tá? Isso não é de hoje, é a primeira vez que a gente vai participar desse Boat Show promovido pela Náutica, né, que é um Boat Show oficial, que a gente costuma considerar. Essa vai ser a primeira vez, até porque o primeiro ano do Boat Show oficial foi o ano passado, mas a gente já tem um relacionamento com a Bahia de longa data. Antes mesmo de eu entrar na Intermarine, eu tenho um pouco mais de 6 anos de casa, e eu já atendi alguns clientes que levaram barcos aí para a Bahia, mais esses 4 novos que eu falei que foram desse ano. Então, já vem um relacionamento já de bastante tempo, a gente já tem alguns barcos navegando aí no litoral baiano há alguns anos. Então, para a gente é muito importante, mas agora o mais legal é a gente poder mostrar, de fato, os barcos novos, as novidades, não ir aí com barcos desatualizados, vamos dizer assim, né? Tudo que a Intermarine tem de melhor agora, a gente vai estar mostrando aí para vocês, porque os barcos acabaram de ser entregues. Então, as maiores novidades do mercado náutico, e a Intermarine é uma empresa que puxa bastante as tendências, né, do mercado náutico, vão estar todas sendo apresentadas aí para vocês ao vivo agora, na semana que vem. Pô, que bacana. Me fala como é que está esse mercado hoje aqui no Brasil, né? Como é que foi o ano de 2025? A gente já está chegando quase no finalzinho, né?
Foi um ano aquecido, um ano mais ou menos? Foi um bom ano. Não diria que foi o melhor ano dos últimos anos, tá? A gente tinha já uma demanda aí da pandemia que veio e foi muito forte, né? Foi muito alta ali na época da pandemia, o pós-pandemia. Agora o mercado está voltando mais ao movimento normal, mas isso não quer dizer que está fraco. Acho que esse mercado, o bom do mercado de luxo, o bom do mercado náutico, é que sempre tem alguém que está interessado, ele sempre está gerando valor, agregando valor aí para a indústria, né? E para a economia nacional como um todo. Não vou dizer que foi o melhor ano, mas também longe de ser o pior. Então, a gente está feliz, está satisfeito. Como eu te disse, entregamos 4 barcos só aí para a Bahia, sem contar aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, para o Sul. Então, foi um ano bom para a gente. É um ano que o mercado está no seu movimento normal, tá? Não diria, de novo, não diria que o ano mais movimentado, mas longe de ser o pior. Então, a gente está bem satisfeito com o que a gente vem realizando até aqui. Bacana, né? Me conte um pouquinho da história da Intermarine. Fale um pouquinho da fundação, tem mais de 50 anos, onde fica o estaleiro, quantos empregos... Geraldo, eu acho que assim, quando você fala de Intermarine, você fala de tradição do mercado náutico, né? É um dos primeiros estaleiros que teve aqui de luxo, né? De barcos de lazer, de fato, no Brasil. A gente tem mais de 50 anos de história. Quem fez isso daqui ganhar força foi o Gilberto Ramalho, né? Ele não está mais entre nós, é o pai da Roberta, que hoje é a nossa CEO e dona do estaleiro. Ele começou isso há 53 anos atrás. Ele veio para a Intermarine, na verdade, para comprar um barco, e acabou que a história foi desenrolando em pouco tempo. Em vez de comprar só o barco, ele comprou o estaleiro, né? E aí ele que desenvolveu todo, eu diria assim, que pelas histórias que eu ouço, pelo que eu conheço, pelo que eu converso com o cliente, esse é o meu trabalho, né? Eu converso com clientes todos os dias. O Gilberto foi, de fato, um pioneiro nesse mercado, ele que desenvolveu, né, abriu caminho para todas as outras empresas, inclusive para a própria Intermarine. Por muito tempo, a Intermarine foi uma das únicas empresas, de fato, do mercado a construir barcos de luxo, de lazer aqui no Brasil, e a gente vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? O Gilberto começou aqui com a empresa, depois ele passou para a filha dele, ele, né, faleceu, então a Roberta assumiu, e o legado dele segue intacto, porque tudo que ele construiu ao longo desses anos, a Roberta continua a história com muito amor, com muito carinho, e é muito legal ver isso, que várias coisas que ele pensou e ele fez há 20, 30, 40 anos atrás, a gente segue fazendo e aprimorando. Então, hoje a Intermarine é um estaleiro que tem como seu grande diferencial a personalização das embarcações, né, a exclusividade dos nossos barcos. Diferente de outros estaleiros, a nossa gama de personalização é muito forte, é muito grande, e isso já vinha sendo desenvolvido desde a época do Gilberto, há 2, 3 décadas atrás. O Gilberto, ele construía os barcos deles de acordo com o uso dele, né? Dele, da família dele. A Roberta fala muito isso, que quando o pai dela construía um barco, ele alterava todo o projeto para que aquele projeto coubesse para a família dele, que é o uso, né, dele, da mulher dele, da esposa dele, da filha. E a Intermarine hoje faz exatamente o que ele fazia para os barcos dele, hoje para os nossos clientes. E hoje isso é muito o que a nossa presidente, que é a nossa CEO, né, a Roberta, acredita, que é poder proporcionar isso para os nossos clientes, não entregar apenas um barco para eles navegarem, mas entregar, de fato, um barco que atenda o uso de cada um. Então, a Intermarine tem 53 anos de história, fez milhares de barcos. Eu acho que, em relação à tradição, é indiscutível que aqui no Brasil a Intermarine é a empresa de mais tradição. Temos um estaleiro aqui em Osasco, onde a gente produz todos os nossos barcos aqui em Osasco, que é colado com São Paulo. Temos um galpão na Marinas Cúrias, no Guarujá. Então, a gente faz a entrega dos nossos barcos por lá. E aí temos também equipe de assistência técnica, loja, lounge para os nossos clientes, enfim, aí na costa inteira, desde aí na Bahia, né, como você falou, que a gente tem a nossa loja aí, como tem em Angra dos Reis, tem lá no Sul também. Então, a gente tem pontos de contato que a gente fala espalhados pelo Brasil inteiro. Mas isso não é de hoje. Construir uma marca que consegue fazer barcos de
até 85 pés, hoje, que é o nosso maior barco, que tem 4 suítes, né? Dá para você colocar uma jacuzzi no flybridge da tua embarcação. Então, chegar num nível de detalhamento tão grande como esse que a gente chegou, não é algo que a gente pode desenvolver em 2, 3, 4 anos. É algo que vem sendo desenvolvido há mais de 50 anos aqui da nossa história. Mas é basicamente isso. A história foi, de fato, do Gilberto vir comprar um barco, né? Tinha 1 ano só de existência a Intermarine. Ele comprou esse barco, ele gostou tanto que quando ele veio aqui para fazer algumas manutenções e conversar com o dono, acabou que ele comprou a empresa, né, do dono, que era da família Fontoura, do Biotônico Fontoura na época, e ele comprou o estaleiro dele e começou a construir toda essa história. Ao longo dessa história, ele construiu o barco, ele importou, a gente tinha uma parceria com um estaleiro internacional, onde a gente pegava os projetos deles, construía em cima dos projetos deles, mas já alterando para o uso brasileiro, que o mercado falava que eram barcos tropicalizados, porque era para o uso nacional. Tem muita diferença do uso europeu, do uso americano, para o uso brasileiro. Você pode imaginar aí na Bahia, sol, calor o ano inteiro, a diferença que é a pessoa que usa um barco aí para um cara que usa um barco na Itália, que às vezes tem verão a cada 3 meses por ano, né? A cada ano aí por no máximo 3 ou 4 meses. Então ele já fazia isso, já tropicalizava os barcos, e hoje a Intermarine só aperfeiçoou o que já era feito por ele e desenvolveu um modelo de negócio em cima disso. Então, é essa basicamente a história. Hoje a gente constrói barcos de 45 a 85 pés, e como eu te disse, uma das nossas grandes vantagens, aí, um dos nossos grandes diferenciais referentes a outros estaleiros que também fazem barcos maravilhosos, tá, Geraldo? Não é só a Intermarine que faz barcos bonitos e barcos eficientes, mas que, de fato, nós conseguimos personalizar e customizar o barco de acordo com o uso de cada um. O que é o mais legal, porque quando você está comprando um barco de 5, 10, 15, tem barco que chega a 30, 40 milhões de reais, você não quer um barco que alguém construiu e está obrigando, vamos dizer assim, você usar. Você quer usar o barco de acordo com as suas necessidades, de acordo com a tua família, afinal, você está fazendo um baita de um investimento. Então, para proporcionar essa felicidade para os nossos clientes, né, tinha que ser algo único para eles. E é isso que a Intermarine faz hoje. Pô, bacana. E você falou de embarcações aí, iates com 4 suítes. De vez em quando eu vou ali na Baía Marina, não tem quem não se encante quando vê uma embarcação daquela chegando, né? Exato. Uma pergunta de um leigo. Eu me interessando por um barco daquele, o nosso ouvinte e tal, como é que se dá o processo de construção junto com vocês, né? Eu entro em contato, como é que dá todo esse processo até se chegar ao produto final? Certo. Bom, primeiro, você teria que ter algum ponto de contato aqui dentro, seja com algum vendedor, ou seja, mandando mensagem no número comercial da Intermarine, no nosso Instagram, enfim, teria que ter o primeiro contato com a marca em si, para quem não tem, né? A maioria do pessoal que é do mercado náutico já tem contato com algum vendedor nosso, com alguma pessoa aqui de dentro, enfim, e consegue chegar até nós. Chegando até nós aqui, vai acontecer a negociação do barco, né? A gente vai entender qual barco faz sentido para ti, o tamanho do barco, o que vem nesse barco, né? Que a gente chama aqui da customização, dos opcionais, dos upgrades que dão para ser feitos, enfim, de acordo com o uso de cada um. E depois que essa negociação for feita, o contrato assinado, aí, né, o pagamento, enfim, que a gente vai determinar de acordo com cada negociação, a gente começa a construção do sonho, né? E aí é o início da jornada. Então, o primeiro passo, Geraldo, é o cliente vir para a fábrica, se possível, tem como fazer a reunião online, ou até a gente ir até o cliente, mas geralmente o cliente gosta até de vir aqui na fábrica. Só para você entender, Geraldo, a fábrica tem mais de 50 mil metros quadrados, então uma fábrica gigantesca, e a gente chama da Disney da vida adulta, né? Para quem gosta, é a Disney do mercado náutico, porque é o maior estaleiro que a gente tem aqui hoje no Brasil, né? De barcos de lazer, de barcos de luxo. E é muito legal porque a nossa fábrica é muito verticalizada. Então, a gente faz tudo aqui dentro, né? Até para poder te responder aqui como que é a jornada do cliente, acho que o mais legal e mais importante nesse momento é entender como que é construído o barco. Hoje, a nossa fábrica conta com mais de 50 mil metros quadrados e a gente faz o processo todo de construção aqui. Desde o barco saindo do molde, os moldes estão aqui na fábrica, até o barco ir para a piscina do estaleiro, que a gente tem uma piscina aqui dentro, para os testes antes de fato descer ele
para o litoral para fazer a entrega para o cliente. Então, a gente tem a parte de laminação, o estágio de laminação, de pré-montagem, de pintura, de montagem final. Temos 6 minifábricas aqui dentro da nossa fábrica, então tapeçaria, marcenaria, mecânica, elétrica, hidráulica, serralheria, é tudo feito aqui. Tudo, obviamente, muita coisa a gente tem que comprar de fora, ou importar, ou comprar nacionalmente, mas a construção do barco é feita aqui. Os eletrônicos também, motores, obviamente, a gente não produz, né? A gente compra, mas a montagem do barco como um todo é feita aqui. E isso que é legal, porque isso que dá para a gente esse poder todo de personalização. Do momento que eu faço tudo aqui, que eu tenho uma mini fábrica de tapeçaria dentro da minha própria fábrica, eu consigo personalizar a densidade do seu colchão. Felipe, eu tenho problema de coluna, preciso que o colchão do meu barco, da minha cama, da minha suíte, seja mais denso, menos denso. Eu consigo fazer isso porque a minha tapeçaria é aqui. Eu importo, eu compro a espuma, né, os tecidos, mas eu fabrico, eu costuro tudo aqui. Então, eu consigo atender o cliente até na densidade do colchão dele, porque eu produzo isso aqui, entendeu? Então, esse é o nível de personalização que hoje a Intermarine consegue chegar. A gente não compra nada pronto, tirando o que for eletrônico, como eu disse, obviamente, mas o resto a gente produz tudo aqui. Então, o corrimão, né, o que a gente chama de guarda-mancebo, tudo produzido aqui. Pô, Felipe, eu quero mais alto, mais baixo, eu consigo te atender porque eu produzo aqui. Marcenaria, a mesma coisa, que é um dos pontos fortes da Intermarine. A gente tem uma mini fábrica de marcenaria aqui dentro da empresa, então todos os nossos móveis são produzidos aqui. E tudo isso gera um desenvolvimento socioeconômico do país muito importante, né, Geraldo? Porque só na nossa empresa aqui a gente tem mais de 500 funcionários diretos, isso sem contar toda a parte indireta de marinheiros que trabalham nos nossos barcos, de limpeza, do pessoal que dá manutenção, as fabricantes de eletrônicos que também têm que fazer a manutenção, né, a assistência técnica de todos esses produtos. Então, é uma fábrica que gera muito valor, é um mercado que gera muito valor como um todo. Mas, voltando à tua pergunta inicial, como a gente tem tudo isso, todas essas minifábricas construídas aqui dentro da nossa fábrica, eu preciso que o cliente venha até mim, depois que a gente entendeu qual é o barco dele, o tamanho do barco, para a gente fazer as definições do barco dele, que vai ser totalmente diferente, às vezes, do teu amigo que comprou um barco logo depois de você e vai construir um barco diferente com as escolhas que ele tem, de acordo com o uso dele, da família, dos amigos dele. Então, às vezes, você vai querer um barco, um lavabo no salão, teu amigo talvez não queira o lavabo no salão, ele quer um salão mais amplo. Você vai querer um barco com a madeira mais clara, teu amigo vai querer com a madeira mais escura, vai querer um fly de uma forma com um sofá em U, o outro vai querer com um espaço livre, enfim. Tudo isso a gente entende o uso de cada um nessa reunião que a gente faz com o cliente aqui na fábrica, e aí a gente anota as definições, acerta com ele como vai ser esse barco dele, mostra para ele um programa mais ou menos como vai ficar, vê se ele está de acordo, ele dando o ok dele, aí sim a gente começa a construção do barco. Mas tudo feito, primeiramente, baseado nas definições do próprio cliente. Aqui na Intermarine a gente não constrói um barco por construir, a gente constrói o seu barco. Perfeito. Eu imagino que aí, até chegar a embarcação ao cliente, aí vai depender muito dessas especificações, né? Isso, na verdade... médio aí você tem, mais ou menos? Perfeito. Depende de duas coisas, na verdade, né? Depende, obviamente, do pedido do cliente, que ele vai querer no barco dele, isso pode interferir, de certa forma, a produção do barco, mas o que mais importa, na verdade, hoje, é a fila de espera de cada modelo. Depende do barco que você quiser, eu vou ter ele em um prazo, depende do barco, eu vou ter outro prazo. E não depende só de tamanho, depende da fila que tem naquele momento. Então, hoje, vamos dar um exemplo, para eu te vender uma embarcação de 45 pés hoje, que é a menor que a Intermarine produz, eu devo demorar pelo menos aí uns 10 meses hoje, pela fila de espera que eu tenho. Se você quiser uma de 60 pés, provavelmente 12 meses. Então, vai depender do barco para eu te passar essa previsão. O tempo de produção de um barco leva mais ou menos 6 meses, vamos dizer assim, depende do tamanho, mas de 4, 5 a 6, 7 meses. Difícil demorar menos do que isso ou mais do que isso. Aí o que vai depender para completar é a fila de espera. Hoje a média é de 10 a 12 meses. Tem um ou outro barco que eu consigo te entregar antes e um ou outro que vou ter que demorar um pouquinho mais porque a fila está um pouco maior. Mas uma boa média, dá para colocar de 10 a 12 meses. Bacana. Estou conversando com o Felipe Antunes, ele é diretor de atendimento ao cliente da Intermarine.
Felipe, me fala um pouquinho dessa coisa da tecnologia que tem um barco desse, né? Fala um pouquinho sobre isso. Geraldo, na verdade, a tecnologia vai seguindo muito da tecnologia que existe no planeta para o mundo das casas, né? Vamos dizer assim, do mundo residencial. Afinal, o barco é a extensão da tua casa. Então, hoje, tudo que vai sendo produzido hoje para uma casa, né, vai sendo desenvolvido, as inovações que vão ser desenvolvidas para o setor residencial, acaba que, de certa forma, chega para o setor náutico também, porque hoje os nossos barcos, principalmente os barcos da Intermarine, por essa questão da personalização e pelo tamanho das embarcações, são barcos que são a extensão mesmo da casa do cliente. Então, antigamente, eu digo antigamente, há pouco tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, há papo de 10, 15 anos atrás, tinha barcos que não tinham nem ar-condicionado dentro. Hoje é impossível eu pensar num barco de luxo, né, sem ter o ar-condicionado dentro do barco. Como é que eu vou dar esse conforto para o nosso cliente se não tem um ar-condicionado, né? Mas era algo comum há pouco tempo atrás, se você for ver nos barcos, porque não existia essa tecnologia para embarcações, né? A própria tecnologia do estabilizador. Hoje, é muito difícil sair um barco aqui de 60, 70, 80 pés que não tem um estabilizador, né? Que não deixa o barco balançar para as pessoas que não passarem mal. Antigamente era completamente normal. Por sinal, eu digo isso muito menos. Eu digo menos de 10 anos atrás, quando eu entrei na Intermarine, há pouco mais de 6 anos, inúmeros barcos saíam sem estabilizador. Hoje já é algo assim, 90% sai com, mas porque a tecnologia foi avançando, né? Então, é algo que hoje é viável, até tecnicamente, para colocar no barco, porque antes não era. A tecnologia vai sempre acompanhando as novidades do mercado como um todo. Eu uso muito o mercado residencial como referência, pelo barco ser uma casa. Mas é algo que é uma melhoria contínua, a inovação não para nunca. Então, o que a gente vai colocando, antena Starlink, a internet Starlink, que hoje é um sucesso no mundo residencial, a gente colocou hoje, já tem uma antena Starlink para as nossas embarcações. Então, internet, antes que trabalhar a bordo era algo mais complicado, porque não tinha internet a bordo, ou depois até criaram a antena 4G, mas ainda não pegava tão bem em alguns lugares. Hoje já é uma tecnologia que todo mundo coloca, e o cliente pode ter esse conforto de trabalhar do próprio barco. Então, sobre tecnologia é algo que a gente está sempre muito ligado, a nossa equipe de engenharia aqui, de desenvolvimento de projetos, para trazer todas as novidades desse mercado residencial, enfim, para cá, para o mercado náutico, é algo que a gente vem desenvolvendo, que os barcos nossos aqui não param de ter melhorias aqui, até por essa questão da personalização do barco, a gente vai aprendendo com cada cliente, vai entendendo o que tem de novidade. Tem cliente que chega aqui para mim e fala, pô, Felipe, mas vocês ainda não põem isso daqui na embarcação? Eu coloquei lá para minha casa, vai funcionar. A gente conversa, entende, coloca no barco dele. Deu certo, coloca em todos os outros. Então, é algo que a gente vai aprendendo junto, né? Enquanto vai sendo desenvolvido em real time, a gente vai aprendendo e vai tentando adaptar para o barco. Então, hoje, eu diria que as tecnologias que existem no mundo residencial, praticamente já todas existem no mundo náutico. Claro que tudo depende da parte técnica, né, de viabilidade técnica, mas hoje os nossos barcos já têm tecnologia de casa mesmo. Tudo que você vê de automação, né, hoje você controla a luz do teu barco por voz, tudo que você vê numa casa hoje, praticamente tudo que você consegue ver hoje nos nossos barcos. Pô, que bacana. Me fale duas coisas. Vocês recebem encomendas do exterior também? E outra coisa, aborde aí essa questão do pós-venda. Como é que se dá isso? Qual é a garantia que um cliente de vocês tem? É muito bom porque essas duas perguntas, na verdade, não parecem, mas elas se conversam. Por quê? Hoje a Intermarine, todos os barcos da Intermarine, eles são licenciados para navegarem em qualquer lugar do mundo. Todas as licenças que precisam para um barco navegar fora da costa brasileira, o barco da Intermarine tem. Então, a gente já teve barcos nossos que clientes levaram para os Estados Unidos e para a Europa para passar um verão lá, navegando no próprio barco dele, nas águas americanas e europeias, mas a gente não faz venda ainda para o exterior. E a gente não faz isso por alguns motivos. Tem a parte de a gente ainda ter espaço para atender o mercado brasileiro, tá? E aproveitar melhor isso antes de ir para fora, mas principalmente hoje pela questão da assistência técnica, porque a partir do momento que eu vendo um barco para fora, eu sou obrigado a dar todo o suporte, o atendimento, a assistência para essa embarcação lá fora. E hoje a gente não tem um braço lá fora, seja nos Estados Unidos, na Europa, ou enfim,
para poder dar esse atendimento. Então, até para não confundir, não piorar, né, não deixar algum cliente insatisfeito, a gente não faz essa venda. Os nossos barcos estão liberados, licenciados para navegar fora. Qualquer cliente que queira comprar o barco nosso e levar para algum lugar, ele pode fazer isso, mas as vendas da Intermarine são feitas apenas hoje para o mercado nacional. Tem um plano de desenvolvimento para exportação. Em breve, com certeza, teremos novidades e poderemos anunciar algo, mas hoje estamos focados no mercado nacional, atender o nosso cliente brasileiro, que é muito exigente e que ainda dá para a gente adquirir mais fatia do mercado, para a gente conseguir depois, futuramente, em breve, dar essa assistência técnica e, de fato, poder exportar os barcos. Então, aí cai na questão da assistência técnica, que lá fora a gente não conseguiria dar, por isso a gente prefere hoje segurar e só ir para fora quando tiver com tudo isso preparado, né, para atender, porque aqui no Brasil a gente consegue ter esse atendimento, e aí sim, entrando na sua segunda pergunta, consegue ter o atendimento de assistência técnica na costa inteira, né? Na verdade, a gente tem barco hoje que a gente envia até para Manaus, então, até equipe de assistência técnica preparada para atender chamados em Manaus, a gente tem. Então, hoje a gente tem equipes que atendem em Angra, aqui em São Paulo, lá no sul do país, na Bahia, e a gente tem fornecedores que são homologados, que são desenvolvidos aqui pela Intermarine, que são parceiros que também podem ajudar a gente nesse atendimento, principalmente no atendimento, vamos dizer assim, na Bahia, que é um atendimento mais longe aqui da nossa casa. Mas em época de temporada, a gente sempre tem equipes fazendo revezamentos, plantões, que a gente chama, na costa inteira. Então, se você tiver algum problema no teu barco, no dia 30 de dezembro, a gente tem que ter alguém preparado para te ajudar. Eu não posso depender de uma equipe só aqui em São Paulo para mandar te atender lá na Bahia no dia 30, quando você tiver com seus convidados a bordo. E pode acontecer, como em qualquer barco, pode acontecer algum tipo de problema. Então, a gente tem uma equipe de assistência técnica, uma diretoria de assistência técnica aqui na fábrica, e temos essas equipes de plantões no litoral todo, e também esses parceiros que foram desenvolvidos e homologados pela Intermarine para conseguir atender todo o nosso mercado e tentar proporcionar a melhor experiência possível para os nossos clientes, porque a gente sabe que a assistência técnica ao pós-venda interfere diretamente, né, na satisfação do cliente. Então, é algo que a gente presta muita atenção, prestamos tanta atenção que não queremos ir para fora antes de ter certeza que a gente pode dar esse atendimento lá fora também. Até porque eu imagino, Felipe, que o Brasil ainda tem um mercado muito a ser explorado ainda, muito a crescer ainda, né? Exatamente. É exatamente o que a gente pensa. Como eu falei, são algumas questões. Essa questão do atendimento, da assistência técnica, para a gente é indiscutível. Assim, não tem como ir para fora se a gente não puder dar um atendimento, prestar um serviço de assistência de pós-venda tão bom quanto a gente presta aqui. Isso não podemos queimar a marca e apenas pelo dinheiro querer começar a exportar e vender barco lá sem dar o devido atendimento. Então, esse é um ponto-chave que a gente vem desenvolvendo, vem pensando, vem estudando para poder, quem sabe, exportar em breve. Mas o segundo ponto também que é muito importante, como eu tinha te dito, tem ainda espaço para a Intermarine adquirir aqui, tem ainda cliente para a gente conseguir conquistar, vamos dizer assim, no nosso mercado, não só no mercado que já está desenvolvido, mas, como você falou, no mercado que ainda está para desenvolver. A costa brasileira é muito grande, é linda e, infelizmente, ainda pouco desenvolvida como um todo, não só os estaleiros. Não adianta nada eu produzir aqui barcos de 100 pés, 150 pés, se eu não tiver uma marina que vai conseguir dar todo o suporte que eu preciso para levantar esse barco para fazer manutenção, ou até para guardar o barco, né, para conseguir colocar ele no local de guarda seguro, um barco tão grande. Então, assim, o mercado tem que se desenvolver como um todo, até para os próprios estaleiros poderem crescer também, porque não tem como a gente crescer mais. Eu acho que hoje o Brasil chegou num limite de tamanho de barco que a gente poderia aqui como estaleiro criar barcos maiores. Eu não digo nem só pela Intermarine, até as nossas concorrentes, mas hoje não faz sentido, porque hoje uma pessoa ter um barco maior que 100 pés no Brasil, ela pode ter, obviamente, muito legal, mas ela vai ter um trabalho para cuidar desse barco maior do que o normal, maior do que o pessoal tem nos Estados Unidos, na Europa, porque a gente não tem um preparo ainda, né? Uma infraestrutura para isso.
Então, a gente acredita que é nossa missão desenvolver esse mercado, como a gente vem fazendo parcerias com associações para treinar os marinheiros, para ter uma equipe preparada para atender os nossos clientes a bordo, como a gente tem parcerias com marinas para desenvolver, ajudar com projetos para desenvolver essas marinas. Então, tudo isso a Intermarine vem pensando e vem ajudando a desenvolver para a gente poder explorar mais esse mercado, como você falou, que tem um potencial tão grande e que ainda não é tão bem explorado. De acordo com a costa, o tamanho da costa do Brasil e a quantidade de barco que a gente tem, se você for olhar para os Estados Unidos, para a Europa, a gente tem muito para crescer ainda, tem muita coisa, tem muito barco para vender, graças a Deus, mas para isso acontecer, tem que desenvolver o mercado para os clientes terem vontade, né? Se você não tem um lugar para navegar, um lugar para guardar teu barco, você vai comprar um barco? Você não vai, né? Então, é um trabalho em conjunto. Tem o trabalho da Intermarine e dos outros estaleiros, mas também tem um trabalho em si geral do mercado, e aí envolvendo marinas, fornecedores e tudo mais, para a gente conseguir desenvolver cada vez mais esse mercado, para atrair mais clientes, porque a costa do Brasil é gigantesca. Teria barco para a gente vender aqui uma vida inteira, se a gente conseguir, de fato, explorar toda essa costa que a gente tem. Você acabou respondendo uma pergunta que eu ia lhe fazer em cima dessa questão das marinas de infraestrutura, né? Eu lembrei, inclusive, que recentemente o governo do estado aqui tem até um projeto de desenvolvimento do turismo náutico, junto com o Prodetur, construiu 4 marinas aqui no entorno da Baía de Todos os Santos, se eu não estou enganado, Penha, Caixa Pregos, Itaparica e Salinas, se eu não estou enganado. Se eu tiver, depois eu me corrijo. Fez, inclusive, a concessão dessas marinas para iniciativa privada. Enfim, mas ainda falta muito, né, Felipe? É exatamente isso. E, assim, a gente sabe, aí, principalmente no Nordeste, são pouquíssimas marinas que conseguem, de fato, atender embarcações, principalmente embarcações maiores, né? Como eu disse, a Intermarine hoje não trabalha com mais embarcações pequenas. A nossa menor é 45 pés, já é um barco que tem 2 suítes, sala, flybridge, a área externa. Então, são barcos que exigem um cuidado maior, né? Ainda mais se tratando de um equipamento, de um item de luxo. Então, ninguém vai querer jogar dinheiro fora, Geraldo, comprando um barco de 5, 10, 20 milhões, se não tem aonde guardar, se não tem um mercado desenvolvido, não só de marina, mas também de marinheiros, de tripulação, que não sabem cuidar do barco dele. É algo que vem sendo desenvolvido. Eu, nesses últimos 6 anos que eu comecei, né, na Intermarine, e estou aqui até agora, eu já vejo uma melhora grande, um interesse muito maior do Estado em ajudar, das marinas em crescerem, em terem uma infraestrutura melhor. Dos próprios marinheiros, a gente tem muita parceria com associações de marinheiros de São Paulo, do sul do país, para ajudar eles a desenvolver esse mercado, a darem um melhor serviço, um melhor atendimento, que eles tenham um melhor conhecimento. É isso que a Intermarine hoje faz. A gente convida eles para fazerem visitas aqui na fábrica, para nos ajudarem, para a gente passar esse conhecimento todo para eles. Então, faz parte isso da Intermarine também, para a gente ajudar a desenvolver o mercado. Não só das marinas, mas também dos marinheiros, dos fornecedores. Mas na marina, não é só aí na Bahia, tá? Infelizmente, claro que quando você desce para Angra, para São Paulo, para o sul, melhora um pouco, temos marinas mais estruturadas, maiores, mas ainda assim, Geraldo, é muito pouco para o tamanho do Brasil. Para o tamanho da nossa costa, eu consigo contar nas mãos aqui as marinas, de fato, que conseguem atender os nossos clientes. Eu digo não só guardar os barcos, mas marinas que podem prestar serviços, que tenham equipamentos, consigam subir o barco para fazer um serviço no seco, enfim, faz parte da gente também fazer essa pressão para desenvolver o mercado, mas não depende só de nós, né? Isso aí depende de uma ajuda externa. Enquanto não tiver isso bem desenvolvido, infelizmente o crescimento do mercado náutico vai ser um pouco mais demorado. Assim que a gente tiver mais infraestrutura, lá você vai para fora, Geraldo, complementando isso, você vai para fora. Você navega, eu já fui para a Europa, para os Estados Unidos, para navegar e entender um pouquinho de como que é a costa deles lá. E é um absurdo a diferença da costa brasileira para a costa americana e até para alguns lugares da costa europeia. Eu não conheço muito da costa europeia, mas alguns lugares que eu já fui, e dos Estados Unidos também,
como é mais bonito o Brasil, tem mais ilhas, tem mais lugares para navegar. Sim, cara, dá um banho em praticamente quase qualquer lugar do mundo. E infelizmente, a gente poderia estar usando muito mais os barcos para todo mundo estar se divertindo, tá relaxando, tá junto com a família, mas a gente não tem esse costume, não tem essa cultura, até porque não tem estrutura para poder suportar tudo isso. Então, o papel das marinas hoje no Brasil é muito importante para o desenvolvimento desse mercado. Então, a gente precisa, de fato, que as marinas como um todo, tem algumas que são boas, nem todas, mas melhorem e tenham uma infraestrutura melhor para a gente poder desenvolver barcos melhores, maiores, e, enfim. Bacana. Felipe Antunes, diretor de atendimento ao cliente da Intermarine. Felipe, bom papo, muito bom. Sucesso para vocês aí na Salvador Boat Show. Começa dia 32 de novembro, na Bahia Marina. Quem quiser passa lá para conhecer os barcos, aproveita e compra, encomenda, né? Exatamente. Minuto final, fique à vontade aí para dar o seu recado final, convidar o pessoal, enfim. Deixa o site aí de vocês, Instagram, vocês legal. Quiserem. Queria te agradecer pela oportunidade. Para a gente é sempre importante estar trocando essa ideia e podendo passar um pouco desse conhecimento para todo mundo, tendo uma troca, na verdade, até de conhecimentos. A Intermarine está muito comprometida na profissionalização da empresa e do mercado como um todo, isso eu posso garantir para vocês. É um papel que eu tenho aqui, um objetivo que eu tenho pessoal. A Roberta, que é a nossa CEO também, ela participa da Associação Brasileira dos Barcos, de Construtores de Barcos, da Acobar, tudo que a gente pode fazer e pode participar e pode apoiar para desenvolver o mercado. Todo mundo aqui pode ter certeza que a Intermarine está fazendo, ou pode contar com a gente para a gente fazer ainda mais. Eu convido todos vocês, quem assistir aqui essa entrevista, para passar no Boat Show agora de Salvador, conhecer o nosso stand lá, conhecer os nossos barcos, que eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com um estaleiro brasileiro, uma marca brasileira que constrói um produto com tanto luxo, e a gente produz isso com tanto carinho para os nossos clientes. E é um orgulho nacional mesmo, tá, Geraldo? Ter uma marca dessa brasileira. Eu falo brincando aqui, é um slogan meu, não é da Intermarine, mas que é um barco feito por brasileiros para brasileiros. E isso importa muito, porque é um orgulho para nós aqui estar produzindo esses barcos aqui no Brasil, e mais legal ainda que temos brasileiros com potencial de compra, que compram, que investem nesse mercado e que conseguem passar um tempo de lazer de qualidade com as suas famílias. Então, fica o meu convite para todo mundo participar, para todo mundo passar lá no nosso stand, conversar comigo, conversar com os nossos vendedores e conhecer um pouquinho mais da nossa história. Bacana. Eu conversei com o Felipe Antunes, diretor de atendimento ao cliente da Intermarine. Chegando ao final de mais um programa, agradecendo mais uma vez à Federação das Indústrias do Estado da Bahia, que patrocina e apoia o webinar da indústria. Até uma próxima.